As Bíblias estão abertas aí. Antes da gente fazer a primeira leitura, eu queria falar da importância do que nós estamos fazendo aqui, hoje. Hoje essa pregação é uma pregação sobre escatologia, escatológica, porque é o sermão profético de Jesus. Nós vamos ler o capítulo 13 inteiro. Eu vou estar trazendo explicações, elucidações e ao final fazer uma aplicação. Mas eu queria falar da importância de estudarmos a escatologia, né? Nós sabemos, assim, de outras áreas das Sagradas Escrituras, de outras informações, né? Pessoas têm um amor muito grande pelos evangelhos, pelos livros de Salmos, mas muitas vezes os livros proféticos são deixados de lado. A profecia, ela não se estuda tanto como deveria ser estudada em nossos dias. O capítulo 13 de Marcos, ele vai falar sobre o futuro nosso, sobre o futuro da igreja, o futuro do mundo, Cristo falando acerca disso. O que significa escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. A palavra escatom significa últimas coisas e logo significa estudo. Então, é o estudo das últimas coisas. Por que estudar escatologia? Em primeiro lugar, porque Jesus falou sobre isso. Por isso que a gente precisa estudar esses assuntos. É a palavra de Cristo, vamos estudar. A gente precisa se aproximar, né, disso, porque 1/4 das Sagradas Escrituras representa escatologia, 1/4. São 17 livros proféticos, 18 livros, o 18º é o livro de Revelação, o livro apocalíptico, e há profecias em todos os livros das Sagradas Escrituras. Até quando o livro não é especificamente profético, ele tem material profético dentro dele também. Gênesis tem profecias, né? Os Salmos têm profecias, o livro de Jó tem profecia, Provérbios é um livro que tem versículos proféticos, são proféticos também. Tessalonicenses, um livro cheio de profecias. Então, fora os livros que são claramente escatológicos e proféticos, há profecia. Também nós precisamos estudar escatologia porque fortalece a nossa fé em tempos difíceis. Quando o cristão sabe que ele triunfará no final, isso é uma outra maneira da gente viver. O final do filme a gente já conhece. A gente vence essa batalha. Amém, gente? O final da história a gente já conhece. Olha, pode dar cambalhota, pode acontecer o que for, pode ter tropeço, podem ter perseguições, mas no final a gente vai cair de pé. No final, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus e face a face, para todo sempre, reinaremos com Ele. Nós precisamos estudar escatologia porque ela nos livra do engano. Existem muitas especulações humanas, existem muitas utopias, existem muitos projetos ideológicos no mundo. E às vezes nós nos vemos envolvidos nisso, somos tragados por isso. Nós fazemos parte dessas utopias, desses sonhos que são passageiros. Mas eu quero dizer que o futuro e a direção e o projeto futuro já se encontram nas Sagradas Escrituras. E você precisa ser curado desses projetos passageiros, libertos desses projetos passageiros e colocar na sua mente o futuro glorioso que o Senhor tem para a sua vida, para a sua igreja e para esse mundo. Porque, em quarto lugar, precisamos estudar escatologia, porque nos leva à santidade e à missão. Veja bem, quando a gente entende que os últimos dias estão chegando, que Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, gente. Isso traz um novo tempo para a nossa vida espiritual. Nós nos tornamos vigilantes, alertas. E também uma outra atitude, a gente começa a lembrar da missão. Porque temos parentes que não conheceram a Jesus ainda, temos amigos, temos vizinhos. Temos que ir aonde o evangelho não foi levado. Precisamos compartilhar a cada dia. E aí a gente começa a ver tudo nosso como missão. Meu tempo é uma missão de Deus. Minha casa, minha rede social, tudo serve para a missão de levar o evangelho. Sabe, meus dons servem para isso. Então a missão também ela é fortalecida através do fato de estudarmos escatologia.
Escatologia não é ficar tentando descobrir datas e nomes que se encaixam dentro dessas profecias. Esse é um erro da igreja. O próprio bispo Walter, né, contou uma história, né? Ele é a quarta geração de pregadores na família, de pastores e pregadores. E aí ele conta que ele tinha um tio-avô dele que tinha uma pregação que Benito Mussolini era o anticristo. E que ele rodou o mundo pregando as igrejas do mundo todo convidavam que ele era o anticristo Benito Mussolini. Aí um dia Benito Mussolini morreu, né? Morreu durante a Segunda Guerra. Aí ele ouviu o tio-avô dele falando: perdi uma série inteira das minhas melhores mensagens que eu tinha. E parou de ser convidado por causa disso. Entrou em descrédito por causa disso. Nós precisamos, fundamentalmente, as profecias elas existem para criar um estado em nossa vida. Para a gente perceber como a história vem se desenrolando e que o Senhor é o Senhor da história. E de que Ele está regendo a história. Inclusive, nós somos muito pequenos para todos os poderes titânicos, cósmicos que estão ao longo da história resolvendo tudo. Cabe a nós viver o que Ele pediu para a gente fazer. Viver em oração na presença dEle, fazendo a missão que Ele mandou a gente fazer, sendo sal e luz neste mundo. O C.S. Lewis dizia assim: se você ler a história, verá que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram justamente os que mais pensaram no mundo vindouro. É quando a gente pensa, não fica só com a mente neste mundo, é quando a gente pensa no mundo vindouro que a gente começa a ter uma nova e outra motivação para viver, para realizar coisas eternas, colocar o coração naquilo que merece, naquilo que é digno, e a gente então realmente entender o foco da nossa existência. Certamente, quando a nossa mente está no mundo vindouro, a gente começa a fazer a lista correta das prioridades da vida da gente. Qual é a hierarquia correta na vida da gente? Porque se a gente sabe que amanhã estaremos com o Senhor, que Jesus está voltando, a gente começa a lembrar do que é mais importante na nossa vida. E a gente para de elencar essas coisas que são mais importantes à luz do mundo, à luz dos homens e das mulheres sem Deus. Nós conseguimos interpretar o valor disso, entender que Deus está em primeiro lugar, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Entender que a família, ela precisa toda ser ganha para o Senhor Jesus, ser conduzida. A família traz uma importância fundamental. Que o dinheiro é necessário, a gente precisa dele nesse mundo, a gente deve trabalhar e lutar para ter ele, mas que ele não é o nosso Deus. E a gente não coloca dinheiro à frente das pessoas. Nós não usamos também as pessoas como uma escala para prosperar. Vê, as escalas todas são refeitas porque a nossa mente está em Cristo e no mundo vindouro. Isso é fundamental para a gente compreender. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra e vamos ler então. Vamos fazer a sequência da leitura aqui do Evangelho de Marcos no capítulo 13. Está aberto aí? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler tudo, né? Então, você vai lendo e à medida que eu achar necessário para explicar aqui, ó, vamos ler agora do primeiro versículo até o versículo de número 13. Vamos fazer a leitura do 1 até o 13. Toda a igreja lendo.
Amém, gente. Essa passagem, ela mostra, a primeira frase, versículo 1, é Jesus saindo do templo. Lembra que nós estávamos todo na geografia do templo. Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estava no templo. Agora ele sai do templo. E fora do templo, ele fala sobre a sua visão escatológica, revela o futuro para os seus discípulos. E é uma reação ao entusiasmo de um dos seus discípulos. Quando olha para o templo de Jerusalém, fala assim, que templo? Você leu aqui, né? Ele diz aqui, versículo 2, assim, que templo, que construção. Ele fica embasbacado, impressionado com aquilo. Jesus está do Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, está ao lado dele, certo? Está a maior personalidade de todos os tempos. O ser eterno, a Bíblia diz que a criação foi feita por causa do Filho. E o cara olha para um templo, do lado fica assim, que construção, que templo. Coloca lá no versículo 2, para vocês darem uma olhadinha. Versículo 2. Você está vendo essas grandes coisas, né? Perdão, ainda eu que falei errado. Versículo 1, ele diz assim, olha, mestre, que pedras, que construções. Esse templo de Herodes aí, né, como é chamado nessa fase, né, é o maior templo da antiguidade. É o maior templo religioso que o mundo conhecia no mundo. Nem o templo de Diana dos Efésios, em Éfeso, era maior do que esse templo para você ter. De todas as fases do templo, desde o tabernáculo até ele ser desfeito, até o de hoje, comparando com o templo que está lá, não se compara com o esplendor e a grandeza do templo de Herodes. Era um complexo inteiro, e ali naquele complexo todo havia esse templo. E ele fica impressionado. Hoje em dia é assim. As pessoas estão mais embasbacadas, mais impressionadas com essas coisas do que com Jesus Cristo, do que tem a ver com a vida eterna. Sabe, é muito comum, isso tem a ver com a necessidade do ser humano. O ser humano gosta de se unir a esse tipo de projeto, a esse tipo de coisas que impressionam os seres humanos. E quando a coisa mais simples e mais maravilhosa ao mesmo tempo é a pessoa de Cristo na vida dela. Mesmo que seja em nome da religião, mesmo que pareça algo assim, sabe, entender que essas coisas todas vão ficar. Essa igreja vai ficar. O maior templo que existe nesse mundo atualmente vai ficar aí, porque Jesus voltará. Amém, gente? E aí ele olha, veja, para vocês entenderem o impacto, ele olha e diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele explica isso. Não vai sobrar nada. Vocês estão vendo isso aí? Isso aí não vai ficar nada. Isso vai ficar, esse orgulho todo, esse tipo de coisa que eles se acham um povo totalmente especial por causa desse templo aqui, tudo isso aqui vai ser desfeito. Toda essa identidade acabará, virará ruínas e não ficará pedra sobre pedra. Esse povo um dia se apega a Jesus Cristo, porque não vai ficar pedra sobre pedra. É interessante que até hoje o domo, né, o templo que está ali em Jerusalém nem pertence aos judeus, só sobrou um pedacinho do muro. Os muçulmanos tomaram conta do templo e aquele domo da rocha, que é onde tem aquela cúpula dourada, é uma mesquita, aquilo dali. Não é nem um templo mais dos hebreus. Nada, depois do que aconteceu, nós vamos ver, né, depois que Tito invade, no ano 70, e destrói tudo, e desonra aquele templo, né, nunca mais eles reestruturaram aquilo, nunca mais tiveram como realizar um culto, até hoje realizar uma adoração naquele templo. Não ficaria pedra sobre pedra, e essa profecia do Senhor Jesus já se cumpriu e se cumpre até os dias de hoje. Versículo 14. E aí, sim, aí durante isso aí ele fala nações contra nações, ele fala de um evento antes da vinda de Cristo, um evento enorme. Nós estamos vendo essas coisas se multiplicando, nunca houveram tantas guerras, tantos terremotos. Sabe, esses sinais, esses princípios das dores estão caminhando para uma grande tribulação, né? É verdade que o povo de Deus vive tribulação ao longo da história inteira,
Eu faço parte de uma perspectiva teológica que acredito nas duas coisas. Acredito que as tribulações já estão existindo ao longo da igreja inteira, sempre existiram. Muitos dos textos proféticos já estavam se cumprindo desde a época de Jesus, porque a igreja no mundo ela é perseguida, gente. Existem mais de 100 milhões de cristãos no mundo que têm algum tipo de constrangimento, desde que seja de pequeno até uma grande perseguição, que sofrem por causa do amor a Jesus Cristo, porque carregam esse nome, 100 milhões de pessoas. Cristãos são mortos na África a paulada, a cacetete, queimados vivos. É assim, né? Eu vi essa realidade visitando a África, né? Mulheres que se convertiam, eram expulsas de casa, corriam para salvar suas vidas. Moram nos fundos da igreja. A igreja precisa ser um local, feito um hotel, feito uma pensão, para poder abrigar a quantidade de mulheres que se convertem. E se elas ficam na sociedade, são mortas. De vez em quando vem uma pedrada na igreja, de vez em quando jogam uma tocha para botar fogo na igreja, porque essas mulheres estão sendo abrigadas, né, no fundo da igreja. Essa é a realidade dos cristãos no mundo. Então, gente, o Senhor estava profetizando tudo isso, mas creio que além dessas tribulações, que sempre a igreja, haverá uma grande tribulação. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. Haverá um momento em que você vai perceber que realmente chegou algo onde nação contra nação, as coisas estão caminhando para isso, e é isso que a gente está vendo no cenário. Nunca foi tão afirmado na TV que nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. As nações todas estão se armando. A Alemanha e o Japão, que eram nações onde seus investimentos em armamentos não eram tão grandes, hoje estão multiplicando seus recursos em armamento. Então, você perceba como o mundo ele está. Versículo 14 em diante. Do versículo 14 até o versículo 23. Vamos ler. Veja bem, na encarnação de Cristo, na sua experiência de encarnação, o Senhor mesmo nem está dizendo quando vai ser. O máximo que ele chega é assim, olha, ore para que Deus tenha misericórdia e não seja no inverno. Veja. Então é um segredo absoluto isso, do qual não foi revelado para os homens. E uma das coisas que ele pede é, ore para não ser, porque vocês sabem que países de inverno rigoroso, tudo é muito mais difícil. Você imagina, já está passando por tudo. Imagina uma guerra, um conflito, e a pessoa, as fontes de energia, né, carvão naquela época, e hoje as fontes de energia, essas são privadas, as pessoas morrem congeladas, né? Um morador de rua num país, no inverno, num país clima frio, no inverno, ele morre na mesma noite, gente. Se ele não for abrigado ou amparado, naquela mesma noite, ele amanhece morto, se ele estiver no meio da rua. Então, veja o impacto desse conflito, o impacto das coisas que vão acontecer. Você vê, é uma crise energética no momento desse. Não tem como garantir que as pessoas serão alimentadas, que as pessoas... Né? Eu indo visitando minha filha na Irlanda, minhas filhas na Irlanda, ele já tem todo o kit, já foi orientado, eles recebem a orientação do governo. Então eles têm um estoque de comida já, porque a Europa está se preparando para a guerra, gente. A Europa está completamente treinando seus cidadãos e preparando as pessoas. Os kits de sobrevivência já estão todos na casa das pessoas. Eu estive em Amsterdã e, olhando para o céu de Amsterdã, eu vi a quantidade de aviões militares, cargueiros, sobrevoando o tempo todo Amsterdã, ao ponto que os cidadãos na rua paravam assim,
porque o aeroporto de Amsterdã, eles passam por cima da cidade, os aviões. Paravam no meio da rua, eu, turista, né, andando, e os cidadãos, assim, olhando no meio da rua, olhando para o teto, e um olhando para o outro, fazendo assim, ó. Um olhando para o outro, fazendo assim. Gente, é isso que está caminhando. O mundo está caminhando para isso. Então, preparemos a nossa vida, o nosso coração para a grande tribulação que vai se instaurar e tem a ver com uma grande perseguição que vai acontecer paralelamente ao corpo de Cristo. Continue. Onde é que paramos? No versículo 20, se eu não me engano, né? É. Um momento de muito engano teológico. E as heresias vêm se multiplicando. Elas não vêm diminuindo, já repararam? Reparou como é um rastilho de pólvora esse negócio de heresia? Heresia dentro da igreja. Novas religiões também, novas ideias religiosas se multiplicando. Veja, o engano religioso, enquanto isso, ele vai se multiplicar e vai tentar enganar, se possível, até os eleitos, se pudessem ser iludidos. Versículo 24 até o versículo de número 27. Todo mundo lendo. Bem, gente, esse evento impressionante. A gente não sabe, porque no momento que Jesus falava para a linguagem daquele tempo, né? A gente não sabe se são eventos na Terra que precipitam essa interpretação de coisas no céu, né? E à luz do que as pessoas veem na Terra, ou se os eventos são extraterrenos e eles acontecem sobre a Terra. E pouco importa o que está dizendo isso aqui, o problema é que são grandes eventos que vão acontecer. Por exemplo, eu já vi gente agora falando sobre essa quantidade de mísseis hipersônicos que caem sobre os países, né? É como se fosse um cumprimento dessa promessa. As pessoas olham, parecem estrelas caindo do céu sobre tudo e destruindo. E eles falam assim, rapaz, eu me lembrei que na Bíblia tinha isso, estrelas caindo do céu, né? Até porque uma estrela desse tamanho são muitas vezes maiores do que até se elas colidissem com a Terra, seria um outro tipo de visão. Então, pode ser isso acontecendo já diante de nós. Vocês viram as cenas, né? O pessoal olha para o céu, esses mísseis balísticos, eles vão para fora da atmosfera e descem. Quando você olha, você vê aquelas pequenas luzes aparecendo, daqui a pouco elas vão crescendo e são iguaizinhos estrelas cadentes. O que a pessoa olhava e falava, é uma estrela cadente, né? E elas, um poder de destruição enorme. Olha, são coisas acontecendo, né? Nunca na história da humanidade, por conta da internet, tudo que se via, né, era transmitido imediatamente para todos os lugares. Então, um evento acontece num lugar no mundo, quase que em tempo real, imediatamente já está sendo apresentado em outro lugar do mundo. Então, nós estamos num cenário muito parecido com o cumprimento dessas profecias. Versículo 28, né? E assim, não será só isso, ele fala que ele mesmo estará presente, enviará os seus anjos. Então, é um evento, meus irmãos, é uma coisa tremenda, enorme, do qual mente nenhuma conseguiu imaginar isso até hoje. Versículo 28 até o versículo de número 31.
o Senhor certamente está falando também de um cumprimento dessa palavra muito próxima já a eles naquele tempo, mas está falando também de um cumprimento histórico, fundamental da separação entre a antiga era e uma nova era que vai ser estabelecida por ele. O cumprimento naquele local, naquela época, é porque naquela própria geração o templo foi destruído. Naquela própria geração, Jerusalém inteira foi destruída. E ele ainda está fazendo uma referência respondendo ao discípulo que perguntou sobre o templo e foi elogiar o templo. Ele falou, ficou abismado com o templo. Que construção, que pedras. Ele falou, o que vai sobrar para isso aqui? É isso. E não passará essa geração até que tudo aconteça. Ele está falando aí no ano 33, em 70, no ano 70 ainda do primeiro século, o templo foi destruído. Então ele tem um cumprimento para aquilo ali e tem algo para os nossos dias, porque aí ele está falando sim da sua segunda vinda para os nossos dias. Versículo 32 até o final, até terminar, que é o versículo 37, todos lendo. Há uma das profecias aqui que vem através de Daniel, muito do que o Senhor falou, se você for olhar as palavras, elas são reproduções do livro profético do profeta Daniel. Ele só reproduz as palavras escritas no livro de Daniel. Então ele está dizendo que ele, Cristo, é o cumprimento das profecias de Daniel. É muito importante a gente entender isso. O Senhor vivia pela palavra, o Senhor era a palavra encarnada. Quando ele fala sobre, nessa profecia, o abominável da desolação, o povo já entendia muito bem o que tinha significado, porque 2 séculos antes, em 168 a.C., Etíoco Epifânio invadiu Jerusalém, e quando os gregos invadiram Jerusalém, eles fizeram um ritual, mataram um porco dentro do templo de Jerusalém e ofereceram a Zeus o sangue desse porco dentro do templo de Jerusalém. Isso era o episódio chamado o abominável evento que provocou uma desolação no país inteiro, uma comoção. Então é por isso que é o abominável da desolação. Esse sacrilégio que aconteceu, várias vezes iria acontecer depois. Por exemplo, em 39, Calígula tentou colocar uma estátua dele dentro do templo, o imperador romano, em resposta, realmente para provocar. Calígula era um pervertido, um degenerado, e ofereceu sacrifício dentro do templo. Quando Tito invadiu Jerusalém, ele também sacrificou animais dentro do templo. Ele tirou todas as referências que tinham do templo e colocou e fez um culto ao imperador, Lembre-se que Tito era um general, e ele fez o culto ao imperador, a César, dentro do templo. E isso a população vendo, gente, o povo vendo isso. Então, isso era a maior humilhação para aquele povo. E esses eventos eram chamados o abominável, a desolação abominável. A Bíblia fala que isso vai continuar acontecendo. Eu acho que já tem acontecido. Possa ser até que tenha um evento muito grande que faça isso, mas eu tenho visto como a religiosidade é feita hoje de maneira muito desacralizada. Sabe? As igrejas levantam um culto a Mamon dentro delas. Tem sido feito um culto ao dinheiro dentro das igrejas. Isso é uma abominação, gente. Tem sido feito um culto ao homem. O homem é o centro de todas as coisas. As igrejas se tornam um coach para favorecer a prosperidade do ser humano, para que o homem cresça.
para que o homem seja o centro, e todas as promessas de ser bem-sucedido são colocadas para o homem. Então, o Deus homem está no púlpito das igrejas. Onde está o arrependimento? Onde está a vida simples? Onde está a vida humilde? Onde está o olhar que é do sofredor, na direção do sofredor, na direção daquele que precisa? Onde está o exemplo do serviço, de dar a sua vida pelo próximo? Isso não é falado, gente. Claro que com exceções, porque o povo de Deus está sobre a face da terra. Mas não é o que nós estamos vendo nos meios de comunicação, pelo menos. Não é onde a gente vê, onde as pessoas estão afluindo para os lugares para ouvirem isso. As pessoas estão lotando os lugares porque elas querem ter uma experiência de dopamina, uma experiência emocional. Elas querem saber qual é a dica, qual é o pulo do gato, qual é a orientação para ela na segunda-feira ter uma segunda-feira melhor, para poder ainda estar melhor de vida. É isso que as pessoas estão procurando nos nossos dias. Isso já é uma abominação que acontece em nossos dias, meus irmãos. A mesma que ele estava falando estava acontecendo naquele tempo, porque as pessoas não conseguiram associar. Já estava acontecendo na hora lá, porque o Senhor Jesus teve que arregaçar as mangas e limpar os vendilhões do templo, porque o dinheiro já era a abominação que estava acontecendo. Aquilo já era um evento que estava acontecendo naquele momento. O que ele deu a profecia de Tito, que era só o juízo de Deus para ser derramado. E a misericórdia de Deus até lá. Imagina, se até um pouquinho antes eles tivessem se arrependido, tivessem convertido, não teria acontecido aquele juízo. Assim como Deus está dando tempo hoje. Amém, gente? Assim como o Senhor amoroso que é, dando chance. E por que o Senhor não faz nada? Por que esse pessoal fica fazendo tudo o que quer? Na televisão, na política, né? As igrejas se tornaram currais eleitorais, meus irmãos. Sabe? Uma das coisas, aqui tem irmãos do nosso presbitério da Nova Vida, né? Gustavo participa do nosso presbitério e pastor Edilson. A gente não tem vínculo com político nenhum, nós não queremos, nem sobe na nossa igreja, não aparece nem na porta do nosso presbitério. Não quer saber disso. Amém, gente? Olha, o que não procede da fé é pecado. E assim, não tem problema nenhum, não, você ter uma atividade política, eu não estou falando isso. Pode ter um irmão aqui que quer se candidatar, uma irmã que quer se candidatar. Não há nenhuma proibição. Mas uma coisa, são líderes que usam da sua influência para fazer o que é da prerrogativa do reino de Deus, e outros que usam a sua influência para poder fazer política, ganhar dinheiro, fazer comércio, fazer alguma coisa. E isso é uma abominação. E nós não vamos fazer isso aqui. Amém, gente? Amém? Então, esse cenário do abominável da desolação, pelo jeito, vai ter um evento muito crítico para isso. Mas deixa eu lhe falar, nós já estamos vivendo muitas coisas parecidas com isso, né? Já existe algo caminhando nesse sentido. Nós lemos a passagem toda. Deixa eu só aqui lembrar, sumarizar, né, o que a gente acabou de ver que Jesus profetizou. Né? O que Jesus profetizou? No versículo 2, ele falou da destruição do templo. No versículo 5, 6, 21 e 22, ele falou dos falsos cristos e aqueles que enganariam as pessoas. No versículo 7 e 8, ele falou de guerras, terremotos e fomes. No versículo de 9 a 13, ele falou de perseguições e ódio ao povo de Jesus. Né? No versículo 10, ele falou: o evangelho será pregado em todas as nações. O evangelho está sendo pregado. Agora, com meio de comunicação, gente, agora o evangelho está em todo lugar. Né? Ele fala, outra profecia, da abominação, da desolação, né? O abominável da desolação e da grande tribulação. Ele fala de sinais nos céus e da volta gloriosa de Jesus. Ele fala que ele iria reunir todo o seu povo, é outra profecia. E ele diz categoricamente no versículo 32 que o dia e a hora ninguém sabe. Essas são as profecias de Jesus nessa passagem. Mas nós temos algo aqui que o Senhor nos convida. E a gente faz o que enquanto isso? É isso que esse texto ele quer apresentar. No versículo 37. Versículo 37. Né? O que é que o Senhor começa dizendo aí no versículo 37? Todo mundo fazendo a leitura. Já. Toda a igreja. O quê?
O Senhor começa respondendo sobre as suas profecias. O que é que eu faço, Senhor? Aqui está a resposta. Né? Vigiem. Essa é a palavra mais marcante. Esse é o estado do cristão. Eu não sei qual é o estado, eu não sei qual é a maneira como a gente imagina que a gente precisa estar no dia a dia. Ser crente é vestir uma roupa de tal jeito, ser crente é cantar umas músicas, ser crente é a gente fazer isso, aquilo. A marca do cristão para os nossos dias, meus irmãos, eu posso dizer, um é amar. Amém? Amar. A outra é a gente ter fé. Posso adiantar isso? Amar, ter fé. Mas uma outra marca, meus irmãos, entre algumas que o Senhor nos mostrou, viver em comunhão e tal, mas uma marca é sermos crentes vigilantes. Porque, veja só, há pessoas que não acreditam nas profecias. Há pessoas que já deturparam as profecias. Esse é um outro problema. Falsos enganadores apareceriam, né? Mas eu acho que um problema pior na igreja dos nossos dias é aqueles que creem e não vivem como se elas existissem. Está entendendo? É você crer nas profecias, é você crer que Jesus vai voltar, mas isso não muda nada nas suas decisões e no seu dia a dia. Você vive... Eu fico perguntando, isso é crer de verdade? Isso é crer de verdade? Eu acho que tem algum problema, né, acontecendo nisso. E eu e você, eu me coloco nisso. Quando você vê aqui, não pense que tem alguém aqui que já está com asa de... Nós fazemos parte desse problema nos nossos dias, gente. Nós estamos correndo atrás de tudo. Ele fala, vigiem. É a figura do vigilante, que não pode dormir um segundo. Você contrata um vigilante para o seu prédio, para a sua casa, para uma chácara, não é? Aí tu chega lá, tá dormindo, não é? E tem uns vigilantes que gostam de um cochilinho, não tem não? Não tem não, aquele que a gente pega no flagra, chega lá no prédio, ele chega a estar num ronquinho bom, você chega assim de noite. Chega lá no meio da madrugada, o vigilante já está na portaria do teu prédio. Não é? O Senhor falou para a gente não fazer isso não, na vida espiritual. Amém? Para a gente estar vigilante. Né? Não é para a gente estar vivendo devaneios e sonhos assim. Vigia. Fala para o teu irmão. Eu sei que ninguém gosta de fazer isso, mas tu faz. Vigia, irmão. Fala isso aí para ele. Fala assim, acorda. Versículo 5. Leia aí o versículo 5, rapidinho. 5. Versículo 5. Vigia. Estou olhando lá para os irmãos da mídia. Vigia. Versículo 5. Toda a igreja lendo, rapidinho já. Repete essa palavra comigo. Discernimento espiritual. Então, discernimento espiritual faz parte do que é o comportamento de vigiar. Versículo 13. Leamos. Versículo 13. Todo mundo lendo, já? Ficar firme, coragem. Vigiar é ter discernimento, mas é ser corajoso. Nós precisamos ser corajosos nos nossos dias. Os jovens precisam hoje manter a sua decisão na escola, na universidade, onde as pessoas rejeitam crentes, não gostam, ficam ali menosprezando quem é crente. Você precisa hoje ter coragem diante da sua decisão. Isso é uma necessidade. Hoje já acontece, imagina quando estourar uma grande perseguição. Né? Eu sei, meus irmãos, de um dos testemunhos, nós ouvimos no Congresso Mundial de Evangelização, eu estava presente, quando uma mulher testemunhou, né, que foi haver uma execução num país da cortina de ferro, um país comunista, e cristãos estavam sendo assassinados, e eles queriam que eles divulgassem onde estava o esconderijo dos outros crentes. E ele, além de não negar a fé, ele não dizia onde os outros estavam. E aí eles começaram a matar a família. Mataram pelo filho. Mataram o outro filho. E aí o pai
naquele momento, naquela tentação, falou assim, quando parecia que ele ia falar, a mulher virou para o marido e fez: meu amor, não fale não, daqui a pouco todos nós estaremos com o Senhor na eternidade. Veja só, esses homens aqui, nessa época de Cristo, estavam vivendo esse nível de fé. Eles seriam martirizados, todos os apóstolos foram martirizados. Eles sabiam, gente, eles sabiam que eles estavam se metendo com o Império Romano, eles estavam se metendo com o poder de Herodes, e eles estavam se metendo com o poder religioso e político do Sinédrio, de Caifás, de Anás, dos fariseus. Eles eram um alvo fácil e eles não negaram a fé deles. Além de discernimento, coragem. Versículo 11. Todos lendo o versículo 11, rapidinho. Já. Dependência do Espírito Santo. Vigiar é isso. Nessa hora, o Espírito Santo há de nos conduzir. Isso é para tudo, viu, gente? É o Espírito Santo que nos impede de tomar uma posição errada, até mesmo numa conversa normal. Quando sobe a ira na cabeça e você pede: Espírito Santo, me ajuda aqui. Ou quando você precisa falar da sua fé. Ou quando você precisa ter domínio próprio. Ou você precisa de uma sabedoria especial. É o Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Essa é a outra maneira que se chama vigiar. É discernimento, coragem e dependência do Espírito Santo. Versículo 10. Outra atitude que mostra que nós estamos vigiando. A igreja toda fazendo a leitura. Já. Zelo missionário. Meus irmãos, será que há outro empreendimento mais importante do que esse para a igreja? Eu, de coração, acredito que não. Nós vamos ver o mundo se acabando e a coisa que mais é esperar de nós é que a gente compartilhe essa mensagem, que a gente pregue o evangelho, que a gente vai aumentar um culto. Sabe o que a gente vai aumentar? No dia 17 nós vamos ter um culto sendo inaugurado aqui na igreja. Nós avisamos desde o domingo passado. Sabe qual é o motivo da gente colocar um culto à noite às 18 horas? Porque conversando entre a gente, a nossa percepção é que os nossos amigos, que não são crentes, eles têm muita dificuldade de vir num domingo de manhã, porque culturalmente domingo de manhã é o dia de você descansar, ir para a praia, alguns estão na casa de praia, estão no interior. E fica mais fácil trazê-los à noite para ouvir o evangelho. Por causa disso, toda uma igreja vai se organizar para fazer isso. Por que vai fazer isso tão confortável vir de manhã? Porque a gente precisa fazer missão. Amém, gente? E isso justifica qualquer esforço nosso. Amém ou não amém? Justifica. A gente já foi salvo, a gente já foi alcançado. Vamos agora ganhar os outros. Vamos levar o evangelho. É mais fácil ele vir à noite, então vamos mudar. Vamos mudar o horário. Vai continuar o culto de manhã. Quem quiser vir de manhã, venha de manhã. Quem quiser vir à noite, venha à noite, porque nós vamos fazer missão à noite. Amém? Isso é só um exemplo. Fora, convide pessoas para uma refeição. Fale do seu testemunho. Olha, todo mundo aqui tem um testemunho lindo. A maneira como o Senhor encontrou com a gente é muito forte. Basta você contar a sua história. Basta você chegar numa mesa e contar o que Jesus fez na sua vida. Né? Hoje vocês vão ouvir o testemunho aqui de pastor Edilson. Né? Tem pessoas aqui que têm os testemunhos de conversão que são muito fortes. Compartilhe a sua vida. Fale o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo na sua vida, o que ele vai fazer. É assim que a gente vive. Convide ele para seguir a Jesus e convide ele nessa caminhada. É assim que a gente faz. Amém? Versículo 33, a última aplicação. Sermos vigilantes é termos discernimento espiritual, coragem diante da perseguição, dependência do Espírito. E por último, versículo 33, todo mundo fazendo a leitura. É uma vigilância constante. O termo é interessante, é sobreaviso, né? É aquilo, eu estou aqui, mas eu estou de sobreaviso. Já viram o médico quando está de sobreaviso, né? Meu pai era delegado de polícia.
E no dia do plantão dele, ele vinha almoçar em casa, ou era um plantão muito grande, às vezes ele vinha resolver alguma coisa. Eu me lembro que antigamente, antes de celular, tinha o pager, né? Eu tô velho, não tô não? Ninguém aqui viu o pager, né? Não fique falando que vocês sentam novinho assim, não, que vocês viram um pagerzinhozinho. Eu carregava um pager. Ele carregava um pager. E aquele pager ia tocar qualquer hora, né? Médico é assim, né? Antigamente usava assim. Então, o que está acontecendo? Você está carregando um pager. Você está carregando aquilo o tempo todo, 24 horas. O coraçãozinho está vendo. E o que é? Você vai vendo as profecias acontecendo. Você vai vendo a necessidade, como você está vendo como aplicar. Na hora de tomar a decisão, na hora... Isso é vigilância espiritual. Oração nos mantém vigilantes. Quando você declina da disciplina de ser um homem ou mulher de oração, você declinou de ser uma pessoa vigilante. Porque naturalmente a nossa carne não vai conseguir ser vigilante. É assim. Ela não é para isso, não é dada para isso. A nossa vida de vigilância, ela vem através da oração. Por isso que tanto um devocional como um ciclos, mesmo que sejam rápidos ao longo do dia, de oração, até que você assuma um tipo de mentalidade, o tempo todo você está na presença dele, conversando com ele, esse é o ideal da nossa espiritualidade, porque senão nós não vamos estar. A oração como respiração, a oração como uma conversa sem parar, a oração como ato contínuo. Não que eu preciso, no meio de um lugar, estar ajoelhado. Isso a gente faz nos momentos de devocional ou num culto. Mas no trabalho, onde você for, no carro, no ônibus, você está na presença do Espírito Santo. Tudo que você faz, você está dialogando com Ele. Você está orando, você está pensando. E é Ele, vivendo a presença dEle. E isso é ser vigilante. Isso que eu desejo para a minha vida e desejo para a sua vida. Amém? Vigie. Seja vigilante. Eu acredito que isso vai nos trazer a santidade. Eu acredito que essa mensagem vai trazer uma confiança de saber que nós seremos e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não sabemos nem o dia, nem a hora, mas sabemos que Ele vem. Ele é verdadeiro, Ele é digno, Ele nunca desfez uma de suas promessas. Quem disse que Ele vem? Ele mesmo. Ele. Não é o pastor tal, não é o professor tal. Foi Jesus Cristo que disse: eis que estou voltando. Amém, gente? Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Faça uma oração no seu lugar. Como você está vivendo hoje? Você vive como quem crê na volta de Cristo? Sua vida está alinhada aos propósitos eternos de Deus? Você está preparado para ser encontrado fiel na presença do Senhor quando Ele voltar? É isso que Ele pediu. E sejamos encontrados fiéis para quando Ele voltar. Esteja em oração. Nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor também. Que os nossos olhos estejam voltados para Ele. Eu vou pedir que a gente cante novamente um louvor que a gente cantou se preparando aqui para a Santa Ceia. Esse digno ao Cordeiro. A igreja cantou tão lindo, né? Vamos nos preparar para a Santa Ceia dessa maneira.